Olá meus amigos, sou o professor Bruno Lever, estou aqui hoje para dar mais uma dica para o exame de ordem. O assunto de hoje é boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é um princípio positivado no Código de Defesa do Consumidor e por isso chamado por alguns de um postulado geral de direito, cuja tradição vem da Alemanha. A boa-fé objetiva ela tem 4 funções primordiais. A boa-fé objetiva tem a função de criar deveres anexos de conduta, deveres laterais de conduta, deveres acessórios, ou seja, todo contrato tem um núcleo que é o da obrigação principal, que vai variar de contrato para contrato, a depender do tipo do contrato. Então, num contrato de compra e venda, por exemplo, é um pagar o preço e o outro entregar a coisa. Num contrato de aluguel, é um pagar o preço do aluguel e o outro deixá-lo permanecer naquele imóvel. Agora, os deveres que vão estar no entorno desse núcleo, que vão estar orbitando no entorno do dever principal, do objeto do contrato, são os denominados deveres acessórios ou deveres anexos de conduta. Esses deveres são os mesmos em todo e qualquer contrato, independentemente do seu núcleo. Então são eles os deveres de informação, de garantia, de cooperação, de lealdade. São todos deveres que vêm do dever geral de boa-fé. A boa-fé nas contratações impõe que os contratantes ajam com lealdade, informando, cooperando e não frustrando os legítimos interesses da outra parte. A segunda função do princípio da boa-fé é enquanto limitadora de direitos subjetivos. A boa-fé faz com que o exercício de um direito tenha que ter uma função social. Então, o seu titular não pode exercê-lo extrapolando a sua função social decorrentes dos limites impostos por uma atuação de boa-fé. Ele não pode abusar. Então, um plano de saúde, por exemplo, não pode colocar lá uma cláusula dizendo que ele não cobre doenças infecto-contagiosas, sendo que muitos consumidores sequer sabem o que são doenças infecto-contagiosas. Então, para que essa cláusula não fira a boa-fé, o plano de saúde precisa exemplificar algumas das principais doenças infecto-contagiosas para que o consumidor tenha, de fato, a real dimensão da cobertura do plano que está contratando. Isso é uma conduta exigida do princípio da boa-fé, impondo aí uma limitação ao exercício do direito pelo fornecedor. A terceira função da boa-fé objetiva é enquanto interpretativa de cláusulas contratuais. É a função interpretativa da boa-fé. Todas as cláusulas de um contrato devem ser interpretadas à luz da boa-fé. E a quarta função do princípio da boa-fé objetiva é a função integrativa. Significa dizer que naquelas situações que o contrato for omisso, tiver uma lacuna, não prevê, elas deverão ser integradas com base no princípio da boa-fé objetiva. Essas são as 4 principais funções da boa-fé objetiva, muito cobradas pela prova de ordem, pelo exame de ordem, e uma das questões mais importantes do direito do consumidor.